Shalom, gente, tudo bom? Eu sou o Moré André. Eu estou aqui nesse pequeno vídeo para trazer a maior novidade do ano para a Escola Quibel Missinai. O nosso livro cabalístico, Histórias Cabalísticas, Milagres e Provações, chegou. Então você pode obter o nosso livro fazendo contato conosco e comprando direto comigo ou com a Morá Patrícia. O livro ficou muito bonito, vem explicando toda a história, toda a trajetória. Ele tem 136 páginas e você pode estar adquirindo e vivendo as mesmas histórias que contém nesse livro. Não perca tempo. Compre esse livro. Entre em contato conosco pelo telefone 22 99 26 26 532 ou 22 99 865 5590. Obtenha o seu livro Histórias Cabalísticas. Você vai ficar impressionado com os milagres contidos nesse livro, todos eles reais, catalogados, todos com vídeos, testemunhos. Não perca tempo. Compre o livro Histórias Cabalísticas com Moré André Crem Rosa. Muitas coisas para entender dentro da Torá. Não dá para brincar, não dá para descansar. Porque a avô te fala, olha, o trabalho é muito grande, o patrão é exigente, né? E nós temos pouco tempo. Isso está dizendo que o Eterno é exigente com a sua Torá, o trabalho é pouco e que a gente não pode perder um minuto sequer de aprender alguma coisa, de estudar, enfim. Pois bem, aqui está o estudo que a gente vai fazer hoje, Se a Sefer, este é o livro. Então, isso está baseado também na Parashá de Itró, né, como a gente vai ver, e a gente vai entender algumas questões aqui. A unidade da decodificação do homem superior na Parashá Itró. E por isso que vos apresento, Moré André Crem Rosa, fundamento místico. Esse material é um material exclusivo da nossa escola e é para vocês, não é? Em breve a gente vai estar colocando esse material todo em livro para que vocês possam adquiri-lo caso desejem, né? Mas nada impede que você me peça o livro, sim, parte desse livro, que quando ele estiver montado, ele vai estar encadernado, em papel, não é? Vai ser paraxá por paraxá, mas nada me impede que eu mande esse estudo para você, tá bom? O estudo é para o grupo, realmente. É um segredo dizer, primeiro, o segredo dizer, Sif, é a união entre Sod e Malhut, com base da criação. A parte 1-2 desse estudo, dos livros, do livro superior, Binah, e o livro inferior, Malhut, gravados na carne. Chamou, desarrou, desarrou e chamou, o segredo de lembrar e guardar. Na fisionomia humana, antropologia das Sefirotes, 7 sinais, o cabelo Saharote, os canais de redução de Ariampim, o controle dos julgamentos de Lins, 2.2, aqui é o 2.1, a testa, Matzah, o altar
da verdade, Mitzah Haratzon, o selo da autoridade divina, os olhos Enaim, as janelas de Aba e Ima, né? Olha que bonito, né? Pai e mãe. O mistério das quatro luzes da percepção, isso já no 3.3, né? O rosto, Panim e Panim, segredo da Merkavá, carruagem e a irradiação. Os lábios, Saptain, Nishikuin, o beijo espiritual, o nascimento da letra sagrada. 2.6, linha da mão, Setu, Tei, Yadim, e o nome Shaddai aqui, olha, a gente também vai estar vendo tudo isso, e as 28 letras da criação, a ação ACA, as orelhas, os Nai, o Shofar de Binai, a percepção do eco do Sinai, através do Shema. E assim a gente vai ter tudo aqui, né? A gente tem o grossário, etc., enfim. Depois teremos aqui, essa parte eu vou anular, mas não teremos, eu desejei não botar essa parte de meditação aqui, ok? Ok, então a gente tem aí, né, esse material é exclusivo da nossa escola, a Escola Fundamental do Sinai, é proibida a distribuição deste material para outros grupos ou pessoas que não estudem conosco. Pois bem, a gente começa então agora fazendo aqui a apresentação nesse estudo em relação à questão exatamente da Torá, né, da Torá em si, desse mecanismo chamado Torá. Introdução: o homem é um microcosmo. Na tradição cabalista, o ser humano não é meramente um produto biológico, mas uma extensão das sefirot superiores. Versículo: este é o livro das gerações de Adão, como a gente vai observar agora em Bereshit 5.1, revela que a anatomia humana é o livro onde o Criador escreveu o segredo da alma. Olha que fantástico. Não é somente algo biológico, mas tem uma síntese de se estar construindo dentro desse ambiente complexo uma realidade física e também espiritual. Então, a gente tem aqui, a gente está no Bereshit 5.1, Shalom para quem não tem Shalom, Zé Sefer, tá vendo? E segue Zé Sefer Toledot, Adam, Beion, Miror, Elohim, Adam, Be, Dimut, Elohim, Asa, Otô. Então, aqui diz que esse se eu traduzir, não é, mas é o livro das gerações de Adão, esse livro das gerações de Adão que criou, acho que o Eterno criou a humanidade e foi feita a semelhança de Elohim, perceba. É muito importante a gente entender essas nuances da Torá, justamente para que a gente possa entender toda a composição, né, da questão em si e do que nós estamos falando aqui. É preciso ter essa percepção para que o aluno ele possa almejar e alcançar, né? E é lógico que a gente vai fazer tudo isso aqui através de esquemas sefiróticos, usando a árvore sefirótica. Deixa eu só tentar montar um pouquinho aqui melhor. Muitas vezes a gente tem, né, uma ideia da Torá muito superficial, tá? Muito superficial. E essa ideia superficial, às vezes, tira a gente do foco principal da Torá, faz com que a gente enxergue totalmente, vamos colocar, né, nem um híbrido da realidade da Torá, mas algo totalmente fora da realidade verdadeira da Torá. Pois bem, então, o estudo fala que é o livro do homem, não é? O Zohar ensina aqui a união Z, está vendo, da palavra este. Veja, esse Z é masculino. E aí a gente tem que entender, gente, né? Vamos aqui
pegar o texto da Torá para a gente distribuindo ele exatamente dentro de um contexto mais original para nossa mente entender. Vamos colocar aqui, ó, e vamos também trazer, não é, a realidade ali da onde está isso dentro da Torá, o que está falando, a Sefer, é o Bereshit 5.1, não é o Gênesis 5.1. Gênesis é uma corruptela, né? Nem chega a ser uma corruptela, é algo que realmente não existe na Torá, não existe no nome. Todas as questões aqui são definidas exatamente, né, em relação à questão de nós podermos entender a Torá aqui de uma forma mais concreta e correta, tá bom? Vamos lá, Bereshit. Só para a gente ter uma noção aqui. Tudo bem. Aqui cita-se, né, as gerações, Toledote, a gente estudou sobre isso. O fato aqui que a gente quer fixar é esse nome. Veja, na literatura normal do hebraico, esse nome seria chamado de um pronome demonstrativo, não é? Ó, este, masculino, né? Então, veja, aqui também fala aquele, aquela, outra, mas é masculino. Este, esta, aqui, né? Mas usado aqui como este somente. Então, veja, este, ó, este CEP, né? CEP. Então, Decep Toledote. Esse é o CEP das gerações. De quem? De Adão. E aí diz, né? Beion, no dia, Beror. Veja, aqui é da palavra Bará. Mas muda-se aqui o Beror, né? Beror e Elohim. No dia que Elohim, né? Elohim, Adão Memute, ou seja, o Eterno criou a humanidade e fez a semelhança, né? Quem criou foi Elohim, e fez a semelhança Elohim Assar Otor. O ponto que se chama-chave aqui no nosso texto é exatamente esse Z. Veja, no texto nos aponta o seguinte, ó, o Zohar ensina que Z, este masculino, é Yesod. Perceba, ó, vamos fazer as conexões aqui. E é preciso a gente estar bem ligado. Por quê? Porque a gente está mexendo no mecanismo espiritual vivo. Não é algo que possa ser, nesse caso aqui, não é? Danificado pela alma humana, porque ele não alcança. Ele alcança a Torá nesse mundo, a qual ele mexeu. Então, veja, se eu estou falando de Z, eu estou falando da última base em relação à entrada e à descida da divindade no nosso mundo. E aí eu tenho a Sefirah Yesod, vendo? Essa Sefirah Yesod aqui, por isso a gente está colocando ela bem para vocês entenderem que se trata, não é, de uma manifestação, de uma representação daquilo que nós chamamos de Lua, mas não é a Lua em si. A Lua está sendo representada, tudo faz parte de um todo, mas ele está nessa condição, veja, de estar como um pronome, né, demonstrativo, masculino. Isso se nós levarmos em conta a linguagem para esse mundo, do hebraico que está nesse mundo. Mas de verdade, não é isso que está falando. Z, quando está falando ali, Zain, né? E também a letra Re, veja, a gente soma 5 mais 2, 12. E 12 são as 12 constelações. Lógico, né? A gente sabe que tem a constelação que é literal, ou seja, que são as constelações, mas também sabemos que essas constelações é um apontamento para algo maior.
Assim como você sabe que seu corpo é um apontamento para a alma que está dentro de você e para os níveis da sua alma que estão no nível superior, ou seja, você tem esse nível, né, são dois níveis de Nefesh, e existem os níveis de Neshama, Hayat, perdão, Rua, Neshama, Hayat e Eridá, que são níveis superiores. A base e o princípio aqui está exatamente na letra, no Z. O Z em si, ele está ligado, tá vendo? Ele está dentro de Malkuth, é uma condição, para a gente poder entender aspectos espirituais, não é verdade? Então, esses aspectos espirituais, eles têm aí uma construção bem legal, porque esse Z que está aqui dentro, ele tem que estar ligado a essa Sefirot e dentro de um entendimento Sefirot. Agora, a complexidade que nós estamos aqui é como você irá entender esse sistema psicologicamente ou no nível do Da'at se você não conhecê-lo espiritualmente. Então, não tem como. A explicação, os pontos interrogativos, eles vão ser muito grandes, porque uma questão condiz ao nosso corpo, à nossa realidade, e outra questão condiz ao espiritual. Então, para que eu possa alcançar o espiritual, eu não consigo alcançar o espiritual, não é, gente? Se eu não tenho a lógica do espiritual, se eu não tenho conhecimento espiritual verdadeiro. Então, veja, eu tenho aqui uma formatação dentro de algo real, me fazendo um apontamento para algo espiritual, que é Z. O próprio Z vai estar ligado a outras questões dentro da Torá, muito sérias, que são, na verdade, a explicação de tudo que a Torá está falando. Por exemplo, qual é o planeta que cria a Lua, ou Yesod, no caso, cria-se a Lua, é uma construção, mas isso não quer dizer que a letra Tav, que a gente vai botar aqui, ela criou só a Lua. Ela é a construção e é o método final, não é? Exatamente da construção das letras hebraicas que não estão no nosso mundo. Elas não, as letras hebraicas, elas, eu quero que vocês entendam, não é? Elas constroem tudo, sim, isso é verdade, mas elas são um mecanismo espiritual. Elas criaram a Lua, tudo bem, a parte física, mas elas têm algo espiritual, porque a própria letra, as letras, elas têm esse condicionamento em relação à questão de ser dupla, como a gente tem 7 letras duplas, isso significa também o quê? Que essas letras, gente, elas podem ter uma alma, não. Quando se tem a alma, é o quê? É o pontinho que a gente tem dentro da letra. Então, vocês podem ver aqui, a gente está falando de uma parte espiritual, ou seja, se há conexão, não há conexão. Quando e como, veja, Z, está falando de Yesod, por isso que a gente cita agora a letra Tav, quando e como a gente vê esse sistema dentro da Torá? Sabemos, já de antemão, que a própria questão da letra Tav, ela tem um valor de 400. E 400 é um valor que arremete, não é, a uma simbologia muito profunda dentro da Torá, que era, na verdade, a escravidão do Egito, que, entre aspas, está se falando de outra coisa. Então, a questão a ser entendida aqui é exatamente o fator de que esses 400 anos, ele está ali composto não de uma escravidão, mas de uma passagem, a qual é chamada, seja, de cova de Marpelá, os 400 homens de Esav, é a letra Tav, e a letra Tav mostra o quê? Uma passagem para a Lua ou uma passagem para o mundo espiritual. É aquele velho, né, túnel, quando a pessoa faz a passagem desse mundo, muitos veem. Então, as pessoas veem um túnel de luz, elas são chamadas
E isso é a cova de martelar. Isso é a cova do espiritual. A gente tem que saber separar essas duas questões dentro da Torá. Veja, um sistema solar que nós temos foi usado, mas o sistema solar condiz a uma construção para o corpo, que é extremamente necessário para ser usado para estudar a Torá através de um mecanismo chamado emuná. Então, veja, quando eu estou falando que este é o Sefer, esse é o Sefer das gerações, eu não estou falando somente que esse é o Sefer da geração de Adão. Está falando Adão aqui, mas eu estou falando que esse é o Sefer, ou seja, é uma palavra muito ligada a Sefirá. Quando você vai estudar o Zohar, perdão, o Sefer de Sirá, deixa eu abrir aqui com vocês, a gente vai ter logo de início uma questão muito séria em relação a isso, que é exatamente, deixa eu só, já que o Sefer de Sirá está chegando, gravou, a ideia não é ler tudo, é só ter uma ideia e mostrar o caminho para vocês, não é? Em relação à construção do. Acho que é no capítulo 1 mesmo, 32 caminhos. Está aqui, é exatamente aqui. Veja, com 32 caminhos místicos de sabedoria, gravou Iá, Adonai de Sebaot, o Elohim de Israel, Elohim Raiá, Rei Vivo, o Meler Haolam, Senhor do Universo, El Shaddai, clemente misericordioso, elevado e exaltado, que mora na eternidade, cujo nome é sagrado, ele é sublime e sagrado. Então, veja assim, veja aqui o que ele fala, olha, com 3 livros, não é? Com 3 livros, ó, ele faz, ele cria, veja, contexto, Sefer, com número Sefá e com numeração Sifur. Então, as 3 formatações que a Torá são escritas, com textos, com gematrias, né, e com a comunicação verbal e espiritual, lógico. E assim ele segue falando e chamando a atenção. Por que eu vim aqui? Para chamar a atenção para vocês para essa palavra sefarim, sefer e sefá, que são a mesma raiz, e elas têm a mesma raiz disso que nós estamos construindo aqui, ó, veja. Então, quando ele fala CEP, CEPA, Sefurim, ele está falando aqui. E, na verdade, é uma construção para a base original do que ele está falando aqui. Olha, esse é o livro, ele fala, né? E aí, logo depois, ele escreve e ele constrói aqui essa palavra, CEP, números, etc. É uma comunicação, mas a verdade é que ele está falando, olha, a gente vai começar a construir agora exatamente uma questão chamada Sefirot. Então, se você pega a parte inicial do que está sendo falado aqui, você tem então a palavra Sefirá, né? Vamos botar Sefirá. Então, Sefirot é o plural, né? Então, veja, a palavra Sefirá está sendo definida aqui. Veja, então, em vários sentidos, olha, vocês vão contar, vocês vão analisar e vocês vão entender a palavra Sefirá. E a palavra Sefirá, a gente sabe que tem a ver com esse designer, não o design em si, mas com essa construção do que o Eterno está falando em relação à Torá. Tanto é que se você escreve a palavra Zain por extenso, Z, Yud, no final você tem Guimatria 67. E 67, 6 mais 3 é 13. Né? Então você tem ali exatamente a construção, não é? De um sistema e vários outros sistemas espirituais. Por isso que a Torá ela não pode ser entendida literalmente, não dá. Talvez eu
eu tente aqui explicar para vocês, veja. Então, quando a Torá está falando da própria questão da Torá, né, em relação à sua construção, ela não está falando de forma nenhuma de um livro físico. Ela está falando, sim, de uma questão relativa ao que é criado e ao que é espiritual, ao que é real. Ou seja, é algo que está sendo construído muito além daquilo que as pessoas elas podem imaginar, no sentido de que a Torá ela não é um livro físico. O que nós temos aqui é apenas uma metáfora dos mundos espirituais. Não é, de forma nenhuma, a realidade do que o mundo espiritual é. Porque a Torá que tem aqui, ela precisa ser lida, ela precisa ser mentalizada, ela precisa ser estudada e, principalmente, ela tem que ser conectada, não pelo corpo, ela deve ser conectada pela alma. É aí que muitas pessoas não entendem a complexidade da Torá e querem levar a Torá somente no nível físico. Eles querem ditar que a Torá ela possa ter algum tipo de limite em relação a ela mesma. Ou seja, a Torá é um ambiente vivo. Estou tentando aqui achar um rolo da Torá, mas está difícil, né? Então, ela é um ambiente vivo, ela não é algo estático, ela não é um livro que fica na prateleira, ela é a construção de toda a nossa realidade. Aquela perceptível pela alma e a perceptível, a percebida pelo corpo. Então, quando a gente tem a questão da Torá, de toda aquela questão de imaginar a Torá, estar com a Torá, a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que ter em mente que a Torá é um livro que está no nível que deve ser respeitado, mas ela não é a verdadeira Torá. É dela que, através de vários mecanismos, não só de estudo, mas de vários mecanismos de entendimento, de busca, de conexão espiritual, você alcança a Torá. Você não alcança a Torá através de um rito, de ritos que você faz todos os dias, etc. Não é isso que é a Torá. A Torá ela só pode existir quando ela realmente é real, ou seja, quando ela tem um diferencial para você, ou seja, ela está ali sendo escrita e entendida exatamente num fator muito mais profundo do que o livro em si, porque pode ser, não é, gente, que com essa questão eu não entendo, veja, que a própria Torá é todo um mecanismo espiritual chamado Yesod, que é chamado aqui, nesse caso, de uma sefirá masculina, e que é chamado de um órgão sexual divino. Veja, então, masculino é um mundo superior. Por que é masculino? Porque a palavra Z, em hebraico, é um pronome demonstrativo. Lógico, isso é algo inquestionável, mas que, na verdade, não está falando disso. É apenas uma metáfora. Veja, este é o quê? Este é a parte masculina, o órgão sexual. Entendeu? É isso que a gente está compreendendo aqui. O 400 está sendo metaforizado pela cova de Marpelá, ou seja, a travessia da alma para os mundos superiores. E pode se colocar, veja, se eu tenho exceções, a questão astronômica e astrológica vai existir no meu nascimento. Mas eu recebo um masal, o masal em si são as dificuldades, as questões internas que eu não consegui resolver. Essas questões voltam, veja, o livro, esse Sefer, veja, que são sefirais, já me organiza aqui que eu tenho duas composições. A composição física, que é transitória e talvez não exista no Olam Rabá, dependendo da minha configuração,
e eu tenho a condição também, dentro desse livro, veja, a gente tem um livro físico, que é um livro complexo, que é cheio de metáforas, e a gente tem a composição que está dentro desse livro, que muitas vezes é esquecida, que é a questão espiritual. Então, eu tenho esses âmbitos e eu tenho que compreender, então, essas questões metafóricas para que eu possa tentar começar a ver os mundos espirituais e entender as sepirotes, entender todo o processo. Mas como se faz isso se a gente não tiver realmente um estudo profundo? Veja, de entender cada processo. Eu tenho um processo físico e eu tenho o processo espiritual. O processo físico serve para o meu corpo chegar à lógica de que realmente eu tenho uma missão, essa missão, como que ela vai se dar, depende de muitos fatores, e depende principalmente se eu entendi a Torá a tempo ou não de salvar a minha alma, e aí eu não me perco em dogmas fora da Torá, eu entendo toda a missão, ainda que isso pareça um pouco tacanho para os nossos dias e que as pessoas não acreditem muito nisso, eu tenho uma árvore física e tenho uma árvore espiritual. Veja, uma tem que estar inserida dentro da outra. Por quê? A minha alma, ela está dentro do meu corpo. O meu corpo é a ferramenta. Veja, mas esse aqui é um sistema universal, não é? Ele abrange todo o mundo físico, todo o universo. Ou seja, é uma questão ampla. Para que o Eterno fez, né? Um mundo com bilhões de anos-luz, que para ele não é nada. Para ele, e para a alma também, se a alma é bem definida aqui em relação a essa questão, ela chega e alcança níveis ali espirituais fantásticos através da Torá. E é por isso que os nossos sábios eles alcançaram esses níveis, porque eles estavam estudando a Torá, eles estavam compreendendo que não era só um livro, não era só um livro cultural, não era só um povo. Isso era um livro para toda a humanidade. Era para todas as pessoas, em todos os lugares e para todas as almas. Tanto é que hoje foi liberado o estudo para todas as almas estudarem a Torá. Veja, é algo fantástico, não é? Enquanto muitos se perderam até mesmo atrás da religião, do favorecimento da religião para si mesmo, para os seus projetos pessoais, outros, que foram os cabalistas, conseguiram manter essa identidade da Torá viva, que é uma identidade secreta. Então, eu quero que vocês me entendam. Olha, Sefer tem a ver, né? A gente tem um livro que foi escrito, esse livro ele não é completo, ele é uma metáfora. A verdadeira Torá está no mundo de Axilut. Isso não significa que a Torá vai estar em Urano, em Netuno, não é nada disso, é uma metáfora, porque a própria árvore sefirótica ela vai ter várias e várias árvores sefiróticas, a gente já sabe disso, e vai ter também que essas árvores sefiróticas elas representam mundos e mundos espirituais. Essa é a grande metáfora e o grande entendimento que a gente tem que ter em relação à Torá. O que significa isso? Que esse mecanismo ele não pode ser simplesmente estudado de uma forma tacanha, como se fosse um livro de histórias nesse mundo. Não daria certo. E criaria todo o caos que nós temos hoje. Ou seja, o que nós temos hoje é baseado na Bíblia, seja numa religião ou na outra, e que não tem nada a ver, são vários mundos, está vendo? Nefesh, Rua, Neshama, Hayá e Erizá ainda tendo mundos superiores. Isso é o que cabe a gente, essa é a verdade. Então você vai perceber que há esquemas de uma coisa para outra. Você pode perceber através da sua própria condição genética, biológica, que você é um ser formado de 36 ou 37 bilhões ou trilhões, às vezes eu esqueço, de células, de seres minúsculos, de bactérias, às vezes necessárias, enfim, até não.
flora intestinal, não é? Olha, é fantástico. Mas veja, esses pequenos e minúsculos seres, né, eles estão pensando quem eles são, eles estão pensando como. Não, eles não pensam, eles agem através de um sistema, né, de troca ali de químicas, trocas químicas, enfim, sinais celulares, acho que é algo assim. Não sou médico, nem biólogo, né? Aqui eu sou só um Moreira que tenta trazer o máximo de entendimento para vocês. Enfim, então veja, elas não estão pensando. O universo, que é também uma questão muito ampla, não está pensando, mas dentro desse ser biológico existe uma alma. Veja, é nisso que é comparado a Torá escrita e a Torá oral. Porque no final aqui, elas vão ter que estar o quê, pessoal? Elas têm que estar comprometidas, uma célula tem que estar comprometida uma com a outra, a gente tem que ter essa construção interna que se dá nas sefirot. E o que acontece, Moré, quando nós, cabalistas, falamos, olha, não estude a Torá sozinho. Tem muita gente que tudo bem, gosta de acordar, gosta de se aventurar sozinho com a Torá. As pessoas não têm, não é, gente, peso espiritual. Cada aluno hoje que está na nossa sala, queria eu que tivesse um Minyan, eu acho que já tem, não é? Representa uma sefirot aqui, uma árvore sefirótica, tá vendo? Então, eu represento uma árvore sefirótica, você representa uma árvore sefirótica, e assim sucessivamente. Assim era com nossos sábios. Cada um vai representar, lembrando que são 10 sefirotes, no mínimo um minyan. Então, é assim que é representado a coletividade dentro do estudo da Kabbalah. Então, eu poderia acordar de madrugada, estudar sozinho, enfrentaria muitos problemas em estudar sozinho, e aí eu não teria a coletividade que eu devo ter em relação a estar juntando, tá vendo? Juntando, unificando essas almas para estudar a Torá. As almas não seriam reunidas e cada um estaria o quê? Lutando individualmente, e essa luta geraria aí exatamente, né, gente, algo não muito bom, porque a pessoa não teria massividade para entender as coisas. Por isso que a gente tem que estudar, tá vendo, juntos. Olha, não dá para estudar sozinho. É uma administração. Às vezes vai ter um conectado, às vezes um vai desconectar e demora um tempo, conecta. Não tem problema. O que importa é se a pessoa ela está estudando a Torá. Veja, então, todo esse Sefer, ele é um Sefer que a gente está entendendo aqui, não é, gente? A gente deu uma estacionada para explicar. É isso hoje. Isso onde ele fala aqui, ó, esse é o Sefer de Adão. A gente já explicou para vocês que Adão, na verdade, é um sistema de reencarnação. A gente está tentando pegar os nomes aqui completos, eles não vêm completo, né? Eles vêm sempre um pouco, falta uma letra, vamos tentar mais uma vez. Qualquer coisa, a gente vai tentar escrever aqui. Agora veio, tá vendo? Então, de vez em quando a gente tem que falar um pouquinho alto para os céus escutarem, para as coisas funcionarem. Olha só. Então, então a palavra Dan, que é definida aqui, veja, nós estamos dentro de um globo terrestre, é uma vida que tem que ter muita responsabilidade, não é? Não é algo que você possa definir, olha, eu vou ser assim, vou ser assado, eu vou fazer aquilo, a gente depende, né, única e exclusivamente da ação divina dentro de vários aspectos, tanto biológicos como também espirituais, em relação ao nosso segmento de Torá. É por isso que todo dia nós enfrentamos muitas batalhas para manter essa Torá de pé. Lutamos contra a nossa biologia, nosso sono, levantar, lavar o rosto, como eu já expliquei, às vezes a teimosia biológica e não fazer o que é predeterminado pela Allahá, por exemplo,
diz que Davi, quando acordava para rezar, ele não ficava, não é? Ele não ficava sentado, deitado nem se fala, né? Ele ficava de pé. Então você vê que é um costume realmente judaico do pessoal, quando está lendo a Torá, eles leem de pé. Você tem ali a Bimá, não é? E em cima da Bimá, que é aquele pequeno palanque, não é? Eles leem a Torá, tem todo um rito para ler a Torá, que na verdade não é muito bem assim, não é? Mas não é uma questão de julgamento. Agora, Adão, de fato, ele tem essa construção, né, de trazer para Malhut o quê? As almas. Porque a gente já viu, né, Aleph de patriarcas, Avot, o Dalet de Davi e o Men de Mashiach, que são todos sistemas reencarnatórios. Veja, o padrão é que para meu sistema reencarnatório eu preciso de Hesed, de Gevorah e Tiferet. Ou seja, eu tenho amor, eu tenho a restrição e eu tenho a beleza de tudo isso. A próxima cópia, a gente viu ontem essa questão da carruagem, e a gente viu que era 600, mas na verdade nós vimos aqui, na verdade, Xixim, né? O Xexe, algo ligado a essas carruagens do faraó, que eram, na verdade, gente, uma metáfora, né? Muito bonita e grande, de duas vezes a letra Shin. Então nós tínhamos a letra Shin, e assim, a gente pode ver que o Shin ele representa os patriarcas, mas os patriarcas também, né, representam, em alguma instância, os próximos passos da árvore sefirótica. Então, se você pega e coloca aqui a letra Shin, não é, logo você vai perceber aqui que o Shin, estou tentando botar bem grande aqui para a gente poder compreender, o Shin ele representa as 3 sefirotes, ou essa daqui embaixo, que na verdade são 600 carros do faraó. Vocês percebem aqui, exatamente que o Shin ele representa essa triangulação invertida, e essa triangulação ela começa a mostrar para a gente um conceito espiritual. A triangulação em si é só uma metáfora para o mundo espiritual, lógico, não é? Então, veja, eu tenho a primeira parte que, veja, é um sistema reencarnatório. Adão é um sistema reencarnatório. E quando a gente está falando isso, o outro Shin também que a gente vai ter, não é? Ele tem aqui essa condição, veja, não é a condição somente de ser a letra Shin, mas já de estar formando ali uma parte da árvore sefirótica, ou seja, a primeira triangulação com os patriarcas e com os descendentes dos patriarcas, que é um sistema filho. Mesmo que, né, o Yosef também faça parte aqui de um sistema, junto com Aharon e Moshe, que são mundos espirituais, a gente vai vendo, então, que essa construção é bem lógica, não é algo assim que a gente está chutando, não é um achismo, veja, é essa triangulação que a gente está vendo aqui em relação à Torá, uma triangulação, a segunda triangulação, que são chamadas de Merkavá. Por isso é que os anjos lá da visão de Ezequiel tinham 6 asas. Ou seja, a gente olha 6 asas como a própria Roma ensinou para a gente que um anjo, ele era um anjo que tinha asas, e era uma formatação humana e etc., antropomórfica, quando a Torá só está falando da criação e das letras hebraicas das almas. O mundo superior, é lógico que sempre vai ser invertido em relação ao mundo físico. Mas percebendo que o mundo que nós estamos falando aqui, gente, ele é um mundo, não é, um mundo espiritual, que é, né, desembarcado no mundo físico, para que a gente possa compreender as questões aqui da árvore e da metáfora da questão sefirótica. Ou seja, não é um livro como as pessoas imaginam. Não é ovacionar a Torá, também não é de respeitá-la, lógico que não. É saber usá-la, é saber entendê-la, é saber buscar. Então, o nome Adão, ele significa o quê? Avot, os patriarcas, como a gente viu aqui. Também pode significar os filhos dos patriarcas, a Moshe,
Aharon e Yosef. Yosef, nesse caso, seria o próprio Z. Ou seja, quando a gente leva para a questão da aula de hebraico, a gente está vendo uma literatura. Aqui não se trata de uma literatura, se trata de um condicionamento espiritual, onde o Eterno, como a gente viu no Sefer Yetzirah, usou a escrita, não é? Usou números, né? E ele usou várias questões em relação à construção da Torá. Então, essas construções são o quê? Em níveis de Sefirá, porque tudo que pode acontecer nesse mundo tem que vir do mundo espiritual. E tudo que vem do mundo espiritual está sendo reforçado em cima desse livro, que não tem nada a ver, percebam, não tem nada a ver com a lógica que nós temos aqui dentro. Esse mesmo livro, a gente está aqui, gente, começando o estudo para a gente poder entender como existem várias camadas dentro do estudo. Então, a própria palavra Sefirá, 60, com 80, com 10, com 200, com 5, vai dar 355. Veja, e para 355, a gente tem uma construção de que, gente? De que para 400 falta quanto? Né? 350 falta 45. E o que é 45? 45 é o nome Adão. Eu tenho a Sefirá, 355. Não, exatamente. E 355 é o ano solar também. Mas eu não estou falando de anos, eu estou vendo um condicionamento disso. Então, 355 né, com 45, que eu tenho aqui do nome Adão, eu tenho 400. Ou seja, sem as sefirotes, se eu não entendo sobre sefirotes, se eu não entendo sobre a parte emocional, sentimental, em relação à Torá, eu não consigo compreender que a somatória de Adão, que é um sistema reencarnatório, junto com um sistema chamado sefirotes, que devem ser consertadas, formarão a conexão com esse mundo aqui, do Z. Tudo que a gente está vendo aqui vai gerar algo complexo dentro da Torá. Veja, isso é o Sefer. Na verdade, o início de Sefirá, que 355 é Sefirá. O próprio numeral 355 vai ser o mesmo condicionamento para ano, que é Shana. Eu já estou escrevendo aqui, depois vocês vão anotando aí, para a gente não perder tempo. Então, eu vou botando aqui em hebraico e vocês vão anotando aí e botando em português, ou depois vocês tiram um print, né? É lógico que vai ser difícil para vocês lembrarem. Então, Shana também tem gematria 355. Então, veja, é a mesma coisa, ano. Então, quer dizer que ano não quer dizer anos, como a gente entende, ano, calendário, não, é Sefirá. Você pode consertar em 1 minuto e pode demorar 70 anos sem entender a Torá e não consertar nada. Veja. E aí você tem a palavra também, né? Olha, Faraó, e a palavra Faraó também tem gematria 355. Então, você vai percebendo, né, que as coisas são muito complexas para se entender dentro da Torá. E que, por que elas são complexas? Porque é um, um documento divino. É um documento onde você tem que ter uma base sólida para compreender, uma base sólida para fazer as metáforas, uma base sólida para você trazer uma construção do que você está lendo aqui. E você tem que ter massividade espiritual, não é? Massividade espiritual, e você tem que ter também entendimento muito profundo para você não errar nos conceitos de entendimento da Torá. E as pessoas não querem suar o cérebro, não querem quebrar a cabeça para entender isso. Depois que você compreende, fica tudo mais fácil. Veja, a palavra faraó também tem gematria 355. Então, veja, como conciliar isso tudo? Porque tudo está falando de uma coisa só. Faraó é boca ruim, Ra é mal. Então, a gente tem
exatamente 355 aqui, né? Mas você tem a letra P, tá vendo? Que é boca aqui. Boca é o quê? É P, é Malruth acima, né? Vamos usar essa Malruth aqui, tá vendo? P. E aí você tem toda uma construção. Você tem a letra Eixe, ela é capturada, o A é capturado nessa palavra, aí vai dar 270. A gente tem as 27 letras hebraicas, ao contrário de 72 nomes divinos. Mas veja, é preciso compreender que essa formatação vai gerar o numeral 400, que na verdade não é 400. E, na verdade, também não é só meditar na letra T. Olha, eu agora estou meditando, eu estou salvo. Não. É uma mudança significativa, um trabalho muito especial em relação a entender esse Sefer. E esse Sefer, na verdade, a palavra Z é o quê? É a parte masculina do Boré. Veja, mas quando eu falo assim, eu estou falando do nível que está aqui? Não, eu estou falando do nível que está aqui. Não é desse nível, esse nível é físico. A alma, ela está encapsulada, presa, juntamente com o corpo, sobre um sistema, tá vendo? Astronômico, astrológico. A, a sentença é a seguinte: olha, você veio para retificar. Retificar o quê? Como retificar? Retificar o seu corpo, usar o seu corpo para a alma crescer. Como eu faço isso se eu estou sobre o aspecto físico da Torá? Olha, a coisa é tão séria que para você chegar na primeira base e falar para as pessoas, olha, não são personagens, são planetas. Esse é o primeiro salto. Aí, depois que você convence as pessoas que são planetas, você tem que convencer elas que não são planetas. Mas a gente não tem outro caminho para fazer isso. Porque senão ficaria louco demais para a cabeça das pessoas. Por que a gente está falando aqui? Olha, a gente tem que dar o salto e se sair desse sistema, tá vendo? E ir além, ir para o Boré. Esse é um sistema físico. Então a gente migra, começa nesse sistema e migra para o sistema espiritual. No sistema espiritual, já entendendo, a gente começa a migrar para os outros sistemas espirituais. Então, esse Sefer, ele vai mudando dependendo do nível que você está estudando. E aí você percebe agora, quer dizer, então, que não é somente um livro. Não. É uma realidade, porque a Torá, ela é a descrição de toda a realidade. Quando o Eterno fala, não tire um iude da Torá, ele não está sendo caprichoso somente em relação ao livro. Ele fala, não tire e não coloque. Por quê? Nesse caso, como a gente pode entender, então, que o Eterno tirou 300, quase 300 mil letras da Torá, se ele mesmo ordenou não tirar nem colocar? Veja, a gente tem que pensar nessas coisas. É lógico que a Torá dele faz, isso é uma... Mas perceba, é que existem mecanismos, e esses mecanismos, eles podem trazer, não é, uma construção totalmente estranha, antagônica à Torá, que é tão somente espiritual, tão somente no nível da alma. E que esse nível da alma, ele tem que ser alcançado. Senão, bye corpo, bye espiritualidade. Então, esse Sefer, esse Z, essa parte masculina, é que vai casar com a parte feminina. E a gente vai continuar lendo aqui o texto, né, para a gente continuar chegando aqui a mais construções em relação ao que a gente está falando. A gente tenta, não é, trazer para vocês o máximo, mas tem coisas que têm que ser sentidas. Então, veja, esse não é um livro. Esse livro a gente viu que é Z, que não é muito bem um livro, mas é uma formatação dentro do nível espiritual masculino da descida da divindade em vários estágios. Por quê? Vai ter Yesod de vários níveis.
O primeiro nível espiritual, ainda que não tenha anjos, ele precisa desse Yesod. O segundo nível espiritual, isso eu falo de Keter, depois Orimá, precisa desse Yesod, que vai passar a essência. Para passar para Biná, que é mãe já, e aí a mãe vai precisar desse Yesod em outro nível para passar para Zerampim, dentro de Zerampim, Hesed e Geburah recebe, vão juntas passar para Tiferet, Tiferet recebe, agora em unidade passa para Netza e Yod, Yod isso, aí quer dizer, Yod e Netza triangulam de novo, e miram de novo, e passam para Yesod, e finalmente Yesod é o último ponto, é o único divisor entre esses mundos, até chegar a Malhut. Todas as Malhuts são Nukva, recebem dos mundos superiores. A nossa Nukva é a menor de todas. Então, veja, e o CEP, livro feminino Malhut. Os dois ensinam que a união de Z, essa união é do Yesod, né, masculino, e o CEP, livro feminino, que é Malhut. Então, eu descubro agora que o quê? Essa construção que nós estamos fazendo aqui gerará a construção de receber, não o livro em si, mas uma espiritualidade viva e certa de quem é o Borei, como ele é, sentindo a presença dele com a ajuda da Shekhinah. Então, esse livro ele se conecta a esse outro sistema. E aí é onde a gente começa a compreender como a coisa funciona. Então, a fisionomia sagrada através de 7 sinais específicos. Então, desenvolvimento dos 7 sinais da alma. Antes de continuar, é lógico que a gente precisa entender algo mais. Vamos aqui no livro, pelo menos é o que está me chegando à cabeça aqui agora, que eu lembro que existe isso, e que muitas vezes é muito mal compreendido em relação ao que realmente é, o que realmente a Torá está falando. E é por isso, né, que a gente tem que dar uma olhada. Veja, quando nós chegamos no capítulo 7 e 8 de Isaías, nós temos uma história muito mexida e muito mal entendida, tanto pelo judaísmo como pelo cristianismo, né? Eles entendem muito mal, porque se entende a Torá no literal. Nós, cabalistas, temos que navegar com muito cuidado por todos os níveis. Cuidado porque, num degrau anterior, você pode entrar em confusão mental, que é o que acontece com muita gente, pessoas, e você pode voltar. Aqui a gente está numa resolução onde Israel estava em guerra, as tribos estavam em guerra, e onde um rei de Israel se reúne com outro rei, né, no reinado de Acais, filho de Jotã, o filho de Uzias, rei de Judá, e o rei Rezim de Aram, e o rei Pecá, filho de Remalias, de Israel, marcharam sobre Jerusalém para atacá-lo. Então, Jerusalém estava cercada, porque Jerusalém é onde tem o Beit Hamikdash, temos que entender isso mais profundamente. E aí, o rei que estava ali era exatamente, não é, um rei que estava sob o domínio do Isaías, né? Do Isaías, profeta. E aí vai contar toda a história que eles cercaram, tem toda uma história aqui que se leva no literal e que não é literal. E que é uma história que disserve, eu não sei se existe essa palavra, mas não tem serventia, em nenhum sentido, nem para o judaísmo, na sua questão de entendimento da Torá, e nem para o cristianismo. E muito menos para se duvidar do que está escrito aqui. Porque quando o Eterno fala para não tirar e nem colocar, é porque é impossível fazer isso nos livros que são verdadeiros, que são os livros superiores e que nunca poderão ser mexidos. Ou seja, então a lógica causal da coisa é que se mexe no intelecto humano em relação à divindade. E aí perde todo esse sistema aqui, que é muito mais profundo,
e é metafórico, ele se torna algo que faz parte da história de alguém, alguma coisa, de alguma questão que não abrange todo o Adão, que é todo o sistema espiritual. Aí ele vai descrever aqui essa guerra, né? E o Eterno acaba pedindo aqui que o próprio rei Acai, né, o rei Ahaz, peça um sinal. Né, ó. Então, ele pede aqui um sinal. Né? Então, esse sinal, tá vendo que ele pede aqui? Ele é uma marca distintiva, tá vendo? Um ote, tá vendo? Só que, quando você tem esse ote aqui, você também tem a palavra zote, com zai, que é o pronome demonstrativo feminino. Muitas vezes também a gente tem os pronomes, né, próprios, pessoais também, os próprios pronomes ali nas conjugações dos verbos, eu masculino, o feminino, né, tem tudo isso. Mas veja, ote é o sinal e é zote, ou seja, na verdade, a parte feminina, onde a gente tem o Z, aqui a gente tem o to, tá vendo? Ó, quase a mesma palavra que tem lá, o to. E ele está falando a diferença entre o eu masculino, né? Este é um pronome demonstrativo, desculpa, e o zote, que é o pronome demonstrativo do feminino, que está sendo representado aqui exatamente por ele está aqui acima e está zote aqui a parte feminina. O que acontece aqui? Haverá um acoplamento. Só que esse acoplamento ele não pode ser tido no sistema físico, porque esse sistema está corrompido. Então, é onde a alma, mesmo estando aqui o corpo, a mente ela recebe um ensinamento para poder ascender espiritualmente esses mundos. O que tem nesse mundo não serve para as coisas desse mundo, em sentido dos projetos pessoais de cada ser humano, apesar que cada projeto ele está imbuído daquilo que a alma precisa consertar, ou seja, quando a árvore, que é cada humano, e todo ser humano faz parte de uma árvore geral, chega a esse mundo aqui, ó, percebendo que esse mundo é superior, não é? Esse é o mundo das sefirotes, como a gente está vendo em relação a várias questões. Então, quando ele chega nesse mundo, ele vai unificar o quê? As duas Torotes. Ele unifica Sheriná com a parte masculina da Sheriná superior, e geralmente esses dois livros são um só. São um só. Porque é de dentro da Torá escrita que você vai tirar toda essa aprendizagem. Mas a mesma Torá escrita, ela pode gerar o que ela gerou, as três maiores religiões do mundo. Então, vamos aqui agora sim, que a gente explicou isso, o desenvolvimento dos 7 sinais da alma. E a gente vai falar agora sobre outra parte do livro e da Parashá de Tró. A gente está falando sobre cabelo, pelo. Ou seja, os cabelos são extensões da energia de Rorimá, não são cabelos. E Rorimá é a sabedoria. Eles filtram a luz intelectual para o corpo. Tudo o que tem a ver com a Torá está ligado à intelectualidade, o entendimento e à espiritualidade. Mesmo que eu veja questões extensas em relação a milagres, visões, se elas não coadunam com a Torá, elas devem ser descartadas e afastadas. E aí é onde a gente começa a ver essa questão de cabelo, sabedoria, entendimento espiritual. No caso aqui, os fios grossos predominam de Gevurah, vigor e força. Quando nós lemos do Sef Zohar, vai estar falando desses traços físicos. Mas veja, muitas pessoas usam esses traços físicos para querer definir o outro ser humano, e não se está falando disso. É por isso que devemos sair do Sefer escrito, ou até mesmo do Zohar que foi escrito, com um sistema
não é? De codificação, decodificação, para que os sábios pudessem entender isso. Porque imagine, você começaria a julgar as pessoas através dos seus traços físicos. E isso significaria que daria um grande problema. Porque nem todo mundo que tem os pelos grossos, né, os fios grossos, são pessoas ruins, são pessoas de devorar. Seria sentenciar um grupo de seres humanos a uma questão por causa do seu corpo físico. E não é assim que funciona. É lógico que o corpo físico ele recebe e ele tem todos os mecanismos necessários para a sua evolução espiritual. Isso é com qualquer ser humano. E ele também é feito na base daquilo que você tem que vencer. Exemplo, a pessoa tem que vencer algum aspecto sexual que fez com que ela cometesse erros de traições, né, adultérios, etc. Então, ela recebe aquele peso no seu corpo, ela vai precisar, não é, que o seu corpo ela tenha esse sistema biológico funcionando, porque a sexualidade ou qualquer outra coisa não funciona se não tiver ali o corpo. E aí qual é a meta dela? Dominar esse instinto. Dominar esse instinto. E quando ela domina o instinto, então ela está vencendo a questão, mas não está ligado diretamente se a pessoa tem um aspecto físico ou não, mas está ligado aos sistemas espirituais. Os cabelos são extensões de energia. Eles filtram a luz intelectual para o corpo, são sistemas espirituais. Ou seja, ontem eu conversava de novo, repetindo aqui, com uma aluna. Então ela estava presa nos ciclos dos anos, por exemplo. Ah, vai ser Sukkot. E a gente fica preso mesmo, então tem uma energia diferente. Ah, vai ser lua nova, tem uma energia diferente. Ah, é isso e aquilo. É isso que a Torá está falando? Não. Porque senão nós teríamos que descartar o livro de Malaquias, o último livro da Torá, que diz lá, eu, o Eterno, não mudo. Se o Eterno não muda, quem é que muda? Somos nós, em relação à recepção ou não da luz. Se temos o CRI ou não, perfeito para receber a Torá. O entendimento correto ou não. Veja, são pequenas nuances, pequenos desejos, que às vezes a gente nem percebe que são coisas que estão nos atrapalhando com a Torá. E às vezes a gente fica tendo aquele mecanismo, aquela métrica, será que eu estou quebrando a Torá? Mas a métrica que nós devemos ter é, será que eu conheço a Torá? Será que tudo o que eu estou fazendo me deixa confortável em saber que eu estou fazendo o melhor para o Boré, independente da situação, ou eu estou fazendo as coisas para o Boré para que ele me ofereça uma recompensa? Ou seja, shalom, riqueza, que meus familiares eles tenham segurança, não tenham doença, etc. Mas isso é praticamente impossível, porque nós estaríamos sentenciando sábios como Rambam com M, que perde 2 filhos, perde o pai, perde o irmão, homens como o Arizal, que perdeu o filho, homens como o próprio Rebbe de Lubavitch, aqui eu não falo do ícone religioso que eles criaram, mas do homem que se dedicava ao Eterno, dentro da sua realidade, que perdeu também o seu filho, e entramos numa questão muito diferente da Torá. Essas pessoas que se foram recolhidas porque o Boré as amavam e ele queria levá-la para o mundo da alma. Mas nós ainda estamos muito perdidos. Não conectamos a alma, porque se tivéssemos conectado na alma, estaríamos tranquilos. Estaríamos até rezando, Eterno, me leva logo desse mundo, porque eu não aguento mais ficar preso aqui. Mas nós ainda estamos muito presos no corpo físico. E se estamos muito presos, a gente vai ver lá a história de pessoas que tiveram EQM,
Na Netflix, pô, tem um seriado fantástico. Nem sempre as coisas, né, não sei falar onde tem esses filmes, essas coisas, tem coisas ruins. Às vezes tem coisas que você tira a lição de vida. E lá tem a história de uma médica, muito incrível a história dessa médica, porque entende que quanto mais a pessoa estuda, mais antagônica a realidade espiritual ela fica, em alguns casos. Isso não é uma máxima. E ela mesma perde um filho, sofre muito, até que ela tem um EQM, até que ela vê a realidade espiritual e ela volta tranquila. A maioria de nós estudamos, estudamos e não temos a experiência de EQM. Não temos a questão da vida espiritual e ficamos presos aqui nesses dogmas. Ficamos presos, não entendemos a Torá, não entendemos nada. E começamos a quebrar a primeira regra de Abraão. A gente já estudou, não sei, nesses 5 anos, quantas vezes os mandamentos de Abraão, dos temores, os temores que são permitidos e os que têm validade e os que não têm validade. Lá como você está, existem 3 tipos de temores. Ele começa a citar, olha, tem um medo do homem que tem medo, não é, de que seus filhos fiquem doentes. Ele tem medo de que seus filhos fiquem doentes, ele tem medo de que o seu sistema financeiro seja mexido. E aí ele serve o Eterno com essa intuição, que era o que a metáfora da história de Iov conta. Olha, o Iov acordava todo dia de manhã e ele fazia sacrifícios e seguia isso e seguia aquilo e até sacrificava pelos seus filhos porque ele pensava, quem sabe um deles errou. Sendo que o trabalho da Torá ele é individual. Ele é um trabalho que quem tem que fazer é a pessoa, não sou eu. Isso significa, veja, que o filho do Arizal, ele é levado, porque era o momento dele ir embora. O filho do Rambam, o 1 milhão de judeus que morreu enquanto estavam estudando a Torá, os cabalistas como Rabi Akiva que morreram, acabou a missão. E eles tinham algo para consertar. É assim que funciona. Ah, tudo bem, de vez em quando a gente pode fazer uma reza, alguém está sendo curado para estudar a Torá e consertar a alma, porque se a gente usa a força divina para curar alguém que não tenha que ficar nesse mundo, e vou dizer para vocês, talvez tenham feito isso com Hitler. Alguém chegou lá numa doença e lutou pela vida dele e se criou, porque não é a vontade do Boré, com certeza não, todo aquele caos na humanidade. Aí, perceba que a gente precisa ter essa questão. Então, veja, não é isso que a Torá está falando, porque acontece o contrário com o Iov. E também no sistema financeiro aconteceu o contrário com o Iov. E ele mesmo fica doente, aconteceu o contrário com o Iov, porque ele não havia percebido que se você está servindo o Eterno dentro desses parâmetros, você está totalmente, eu estou totalmente, e qualquer ser humano está totalmente errado em relação a Kabbalah e a Torá. Não se sabe o tipo de cada pessoa. Às vezes, vai ter uma pessoa pegar pessoas ricas, como o Iov, e vai deixá-las pobres. Mas isso está falando disso também? Também não. Está falando no sistema espiritual da coisa. Mas vamos seguir aqui. Então, eu não posso levar isso para uma parte física, mas eu devo levar para uma parte de Gevurá, uma pessoa que tem uma alma com muita Gevurá. Enfim. Também, fio fino, predomínio de Hesed, vendo sensibilidade e recepção. Eu não posso falar que todo mundo que tem um cabelo fino, ela é uma pessoa boa. O cabelo revela como o indivíduo processa o fluxo do pensamento e lida com seus impulsos internos. Então, veja, o próprio texto mal lido, ele te leva à condição de que todo mundo que você vê, e ele tem um cabelo fino, vai ser uma pessoa boa. E todo mundo que tem um cabelo grosso tem uma alma ruim. E eu não duvido nada que muitas pessoas pegaram esse material no passado
e julgaram as pessoas através desse sistema. E é muito fácil a gente ver isso na história. Falta de percepção e entendimento espiritual. Pois bem, a gente falou aqui do cabelo, ainda tem a testa e etc. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu acho que esse nível que a gente estudou até agora é um nível que tem que ter feito aquele processo do estômago do boi. Se joga para dentro, mastiga, mastiga, joga de novo para a boca, rumina, rumina, joga de novo para o estômago, e assim a gente vai pedindo o eterno para trazer mais entendimento para nós aqui dessa situação. A gente vai voltar às 10 horas, permitindo o Borê, trazendo mais ideias sobre tudo isso que nós falamos aqui, completando essa lógica. E aí, você entendeu? Espero que sim. Não posso te ouvir, não posso fazer perguntas, e estou, lógico, sempre esperando uma pergunta em particular que você precisa fazer, uma pergunta no nosso grupo que vai levar as pessoas a pensarem melhor. Às vezes você recebeu um ponto de interrogação e a gente não pergunta, às vezes com vergonha, agora não dá, mas pode fazer no grupo, e aí a resposta vem para todo mundo. Shalom, um forte abraço para vocês, que o Eterno abençoe profundamente, tá bom? Até às 10 horas.